Soteldo, aquele lance do Soteldo é o lance do futebol clássico, porra. Eu joguei com o Edmundo, cara. Eu joguei com o Romário, joguei com o Pedrinho mandando o Maracanã calar a boca. Não vou reclamar do Soteldo pisar na bola. Não vou reclamar. Para mim, isso faz parte do futebol. É Tem zoação gente mesmo. falando que ele só queria ver por cima da defesa, que ele ficou com 1,72 m depois disso. Essa foi uma das polêmicas do jogo, cara. Assim, esse lance está sendo muito discutido. Ele não foi expulso, né? Esse daí foi um golaço do Marcos Leonardo, tá? Foi. A ajeitada que ele dá no corpo para poder bater na bola. E o Vasco todo desarrumado, cara. Esses 3 gols do primeiro tempo foram nas costas do Puma Rodrigues. O pênalti foi ele que fez um pênalti bobo, idiota, infantil. E você achou pênalti? Bom ponto. Que a gente tá falando aqui dos lances que a gente já vai comentando. Você achou pênalti, de fato? Fala a verdade assim, pra gente. O Vasco sofreu o mesmo pênalti contra o Santos em São Januário no primeiro jogo. E o juiz não deu, a CBF disse que realmente não foi pênalti, que não sei o quê. Essa defesa do Léo Jardim foi maravilhosa, mas depois veio logo o gol. A mesma coisa, uma carga leve por trás e o cara já faz aquele estardalhaço todo. Foi o Marcos Leonardo nesse lance. No primeiro jogo foi o Pedro Raul. E nada aconteceu. A CBF concordou que não foi pênalti nesse, tá todo mundo dando pênalti. Foi pênalti. Para mim não foi. Para mim foi um toque infantil até do Puma Rodrigues, mas não foi aquele lance de braçada nas costas para o cara cair e tal, se desequilibrar. Uhum. O segundo gol foi o gol de escanteio, que não tinha ninguém marcando o Rincon, que não fazia gol há 18 anos. Porra, tá de sacanagem. Nas costas do Pumita, e depois o lance do Marcos Leonardo também de novo nas costas do Pumita. Então, assim, o Pumita ele foi uma das maiores enganações do Vasco da Gama esse ano, porque o cara simplesmente não sabe o básico de um lateral, que é marcar. Ele só fez aquele gol absurdo contra o Flamengo. E apenas isso. Foi isso. Mas, assim, teve essa polêmica. E só para pegar aqui, né, Fê, você achou que foi pênalti do Vasco? Tem algum ponto? Acho que foi discutível? Não foi pênalti, achei que foi tudo certo. Foi marcado. Eu acho aquele pênalti bem idiota, bobo, sabe? Né? Mas é pênalti, né? Bobo. Fazer o quê? Bobo. Diego, e aí, pênalti, não pênalti? Achei que foi infantilidade do Pumita. Achei que faltou malandragem para aquele lance. Esperou o contato veio e acabou sendo. Eu acho que foi bem marcado. Eu também acho que foi pênalti, mas assim, e bobo, porque o jogo não tinha progressão aquela jogada do Santos. Era uma jogada que muito provavelmente ia ali para a linha de fundo, escanteio, ele podia fazer uma marcação até um pouco mais arrumada ali depois. Mas até a gente reparar, parece que o Pumita não percebe que o Marcos Leonardo tá chegando. Ele tomou um susto com o Marcos Leonardo e ele tenta tirar o cara da frente dele e dá uma... Enfim, desloca o cara cai e pênalti. Não, e esse quarto gol do Santos aí, o Soteldo dá a volta lá da outra bandeira e ninguém acompanha. Todo mundo vem dando a volta, vai receber a bola e ninguém vai, fica à vontade. Deixa a criança brincar. É muita loucura, e a quantidade de tempo que ficaram 3 marcadores do Vasco contra... Não chegou ninguém do Vasco para fazer uma pressão. Também. Ficaram os 3 abandonados ali, se vira, meu amigo. Pega a bola aí vocês. Mas foi um ponto fora da curva nesse bom momento que o Vasco estava vivendo, de 3 vitórias seguidas, 3 vitórias boas até contra a América não jogou tão bem, mas foram outros 2 jogos anteriores muito bons do Vasco. E o Vasco vinha de pontos super importantes. E, cara, só pra gente colocar aqui, a gente tá com uma enquete rolando aqui no nosso chat, então você que tá nos acompanhando, votem lá. Cara, o lance, né? A enquete o lance do Soteldo merecia punição, sim ou não? E aí eu já vou puxar a discussão aqui pra gente. O Gabriel já comentou sobre a questão da provocação. Assim, quero ouvir, antes de dar minha opinião, quero ouvir, Fernando, você acha que é um lance passível de punição? Eu posso só complementar esse lance, Leandro? Fica à vontade, rapidinho, por favor. Claro. Porque, assim, eu acho que essa provocação dos jogadores dentro de campo é super válida. Agora, o locutor fazer o que fez no estádio, para mim, isso é babaquice. Até porque, no jogo de ida em São Januário, o Vasco fez uma puta homenagem pro Pelé, até porque o Pelé era vascaíno, botou nas camisas, tanto do Vasco quanto no Santos, as logos, né, os rostos do Pelé e do Dinamite, que foram ídolos máximos dos 2 times que faleceram recentemente, né, com dias de diferença um pro outro. Caras com, mais de 1.000 jogos pelos seus times, o Pelé com mais de 1.000 gols, o Roberto com mais de 700 gols pelo Vasco.
Enfim, e no jogo da Vila Belmiro, o Santos simplesmente cagou para isso, não fez nada, nenhuma ação junto com o Vasco, só disponibilizou 500 ingressos para a torcida do Vasco. Então, assim, o Santos deu uma cagada literalmente na cabeça do Vasco junto com esse locutor. O lance do Soteldo... O ponto só desse locutor é assim, óbvio, tipo, é para quem não está com o seu time envolvido, eu dei uma leve risada quando eu vi o vídeo primeiro, falei, okay. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, o cara tinha que estar com o time dele brigando pelo título para ele fazer isso. Porque o Santos está com a cordinha no pescoço para fazer essa graça. E nem existe essa rivalidade entre Vasco e Santos. Não existe, não existe mesmo. Foi uma forçação de barra, mas só para colocar o que eu pensei ali na hora que eu vi o vídeo. Mas complete, por favor, o lance do Soteldo. Não, então, mas o lance do Soteldo em campo, eu não tenho que reclamar, não. O cara tem que zoar mesmo. Tava 3-1 o time dele. Tá certo. 4-1, nem sei quando é que tava na época, na hora. Acho que foi 3-1 na hora. 3. Tava 3-1. Então, assim, cara, tá eu particularmente não sou muito fã desse tipo de atitude, mas ao mesmo tempo a regra não é antijogo que ele fez e a regra não fala nada sobre isso. Não prendeu a bola, não é falta, nem nada. Pelo menos se alguém achar algum ponto, né, que da regra que proíbe o jogador de fazer isso, manda depois pra gente, mas eu não lembro de nenhum. Sou fã? Não sou fã, eu acho... Beleza, é a provocação, mas é uma opinião minha, particularmente não sou muito fã disso. Mas eu queria ouvir de vocês, Fernando. Cara, o que você achou? Você acha que é passível de punição? Porque o Soteldo, né, tomou um amarelo, ele não foi expulso depois de toda a confusão que foi gerada, mas ele claramente fez uma provocação zaça em cima dos jogadores do Vasco, né? E conseguiu o que ele queria, né? Descompensou os jogadores do Vasco. Isso é verdade. Ô, Leo, posso só quebrar um pouco o script seu aí? Lê um comentário ali que tá ali, por favor, só pra gente dar do Leonardo, do nosso Léo. Só lê aquilo ali pra mim, ó. Isso. Lê pra ele, explica pra ele, por favor, que nós já falamos do... Ô, Léo, nós falamos do meu filho, já foi falado já do meu filho. Tá aqui, ó, tá descansando, tá ninando aqui, ó. Tá dormindo quietinho, meu filho. Deixa meu filho quieto, Léo, por favor. Caramba, meu, fico invocando. Como nós falamos no início da live, o futebol é uma montanha-russa, senhor Fernando. Mas ele é, e eu sei que ele é. Graças a Deus que ele é, porque eu tô aqui, ó, ninando meu tá filho. O Fernando tá lá em cima. Dorme, nenê. Vai, vamos voltar. Desculpa, Léo, já falamos do meu filho já, tá? Meu filho tá descansando, tá ninando aqui, ó. Deixa ele ninar aqui do meu ladinho. Voltando, então, ao lance do Soteldo. Cara, foi muito debatido isso hoje na mídia, né? Eu até acompanhei alguns programas esportivos aí, e algumas opiniões falando que deve ser punido, outras que não. Eu vou falar a visão de torcedor, de quem tá fora. Eu acho que, faz parte do futebol. Eu acho que, tem que acontecer. Eu acho que isso é a graça do futebol. Claro, se fosse contra o meu time, eu ficaria muito puto da vida. Mas eu entendo que, é do futebol, né? O que me impressiona é o Santos tá nessa fase que tá aí, tá aqui, continua a 1 ponto da zona de baixamento e tá pisando na bola, tivesse ganhando um título, né? Nossa, tá tão bem. Aí chega no final do campeonato, né? Porque se o Vasco ganha a próxima rodada e o Santos perde, acabou. Volta o Santos pra zona de baixamento e o Vasco fica fora. Aí eu quero ver pisar na bola, né? Na hora de tomar 3-0 do Cruzeiro na Vila, ninguém pisa na bola, né? Acho engraçado, mas beleza, tá aí. Tava ganhando, 3-1, jogando bem, bacana, pisou. Eu, como treinador, cara, se eu sou o Marcelo Fernandes ali, e ele falou na coletiva, eu acho errado. Eu, como treinador, se fosse meu jogador, sabe? Porque eu acho que tinha jogo ainda, tava 3-1, mas ainda não era nem fim de jogo, cara. Tinha jogo ainda pra acontecer. Vai que o Vasco vai lá e busca o empate, porque o Vasco tá numa fase que podia buscar o empate, né? Claramente que ontem não mostrou isso, mas o Vasco tá numa fase boa. Então, assim, eu acho que eu daria uma bronca nele ali, sabe? Eu acho que a graça do futebol é divertida, é bacana, mas tem limite, né? Eu acho que não deve ser punido, porque não tem isso na regra. Então, assim, segue o jogo. Mas o cara do Vasco deu uma nele, assim, né? Errou ainda, né? Que se pega... Se ele empurra de jeito, ele vai para lá na grade, no brado. Vai. Eu acho que assim, ele fez a graça, tomou uma bem tomada, o jogo parado 8. O lamentável é que 8 minutos pararam por causa disso, sabe? Aí um puxa o outro pela camisa, o outro tomador do outro, sabe? O feio não foi nem a jogada, foi a continuação que é mais bizarro, né? Quando pareceu que estava tudo resolvido, voltou a confusão. Sabe? O João Paulo pegando Medel.
Cara, e o Vasco perdeu o Medel. Eu O achei Medel tem sido esquisito muito importante pro time do Vasco. Sim, eu Próxima achei rodada São Paulo e essa- Vasco e São Januário não tem Sem Medel. Medel. Sem Medel. Eu achei esquisito essa reunião ali da arbitragem para expulsar. Os critérios eu não entendi. Né? Expulsou o Sebastião, porque o Sebastião deu um chega para lá no Soteldo, expulsou o Medel. Não expulsou o Sebastião, ele só deu amarelo pro Expulsou o Sebastião. Medel, do Vasco foi o Ele Medel. expulsou o Medel do Vasco Expulsou e o do Lucas Santos Lima. ele expulsou o Lucas Lima, que eu também não entendi, e expulsou um reserva, né? Do O Santos. Lucas Lima mandou mensagem pro Daronco, né? Perguntando por que ele foi expulso. Ele mandou mensagem. Saiu hoje essa notícia. E sabe o que é mais louco, Lê? Que eu tava vindo muito o programa do Seleção Sport TV, que eu assisto bastante à tarde, né? E estavam falando da NBA, que Michael Jordan fazia muito isso provocar. Um dia ele foi arremessar um arremesso livre, ele olhou pro cara que não arremessava bem do time e arremessou, olhando pro cara, ele nem olhou pra cesta, arremessou e fez a cesta. Tipo assim, arremesso melhor que você, esconder a bola, sabe? É claro que são esportes diferentes, e acho que são esportes até... o basquete é mais truculento até um pouco que o futebol, porque tem muito mais contato e todo contato ali é falta. Então, assim, eu acho que é muito da nossa cultura de não querer que futebol seja uma arte, de não deixar que aconteça. Eu acho que a fase que o Santos está a fazer isso é que eu acho que é meio estranha. Eu acho que o Santos, no final do campeonato, pode cair, o Vasco ficar e eu quero ver ele pisar na bola. Né, eu acho que é muito relativo, isso não é nem e é o que o Gabriel falou, não tem nem rivalidade Santos e Vasco, assim, a ponto de, nossa, vamos pisar na bola. Porque geralmente tu faz isso num clássico, faz uma final, faz um negócio... Mas assim, é isso. Vou passar a palavra pro Diego, mas só para também concluir meu raciocínio. Eu acho que se você quer provocar esse lance aí do Michael Jordan, porra, e não vamos comparar o Soteldo não, exatamente. ao Michael Jordan. Por favor, assim, né? Mas pelo tamanho já, né? O Michael Jordan podia fazer o que ele quisesse, que ele se garantia. Era o Romário, né? Mas estamos falando de caras assim, fora da curva. Tô falando de provocação. De provocar mas, assim, o adversário. Ele podia provocar, eu acho que existem provocações até de maneiras mais eficientes. Pô, tu tenta dar uma caneta, até mais dar um inteligente. lençol, você vai progredir uma jogada de um jeito mais habilidoso, ele meio que só subiu na bola, desceu na bola. Um negócio meio... Porra, tomou um chega pra lá, pra te tomou um porradão. Mas, Diego, fala pra gente, você acha que merecia a punição, não merecia, jogo que segue? Cara, eu queria colocar 2 pontos aqui que vocês falaram bem, mas que eu queria, acho que, pontuar também. Primeiro, eu acho que não é caso de punição, tá? Porque, como a gente falou aqui também, não está na regra. A regra fala de conduta antiesportiva, pode ser passível de punição com cartão amarelo. Mas, cara, não foi uma conduta antiesportiva, ele não desrespeitou, talvez assim. Mas eu acho que eu particularmente não gosto, porque se é uma firula indo para frente, tentando fazer uma jogada, indo em direção ao gol, quer fazer um drible, quer fazer uma jogada diferente, eu sou super a favor, acho que tem que ter mais, acho que eu defendo provocação aqui também, mas como a gente falou, acho que tem outras formas de provocar também, acho que não precisa dessa forma, mas ao mesmo tempo acho que não deve ser punido, seja no cartão amarelo, que eu achei que ele não devia ter tomado, seja pós-jogo ou qualquer tipo de suspensão, não acho que deva acontecer, tá? Então, falando estritamente do lance, não sou a favor da forma como ele aconteceu, mas de maneira alguma acho que deve ser punido. Mas o grande ponto que eu queria ressaltar desse lance foi exatamente a minha preocupação, que foi a atuação do VAR no lance. Porque o VAR vem para o futebol para poder ajudar em lances de confusão, para poder ajudar, e tem ajudado. No próprio jogo do Cruzeiro, teve um cartão vermelho que o Voaden tinha dado amarelo, viu uma revisão no VAR, foi uma solada por cima que realmente tinha que ter sido expulso. Nossa, foi feio. O VAR vem para ajudar exatamente nesse tipo de lance quando o juiz não vê. Mas o VAR tem regras que ele deve seguir. E as regras do VAR têm os momentos pelos quais ele pode ser chamado e para o que o juiz pode consultar. Então situação de impedimento, situação de pênalti, situação de troca de jogador quando você dá amarelo para um e deve ser para outro, situação de cartão vermelho, né? Mas, por exemplo, o VAR não pode ser chamado para determinar quem deve ser ou não advertido com cartão amarelo. E naquele momento, da forma como a confusão aconteceu, o VAR deveria ser chamado somente para o cartão vermelho. E o tempo inteiro, o Daronco estava ali com a mãozinha no ouvido, ouvindo o que o pessoal do VAR estava falando. E o VAR, por mais que ele seja importante, ele não pode interferir, por exemplo, para um cartão amarelo.
E aí, eu esqueci o nome do jogador do Vasco que fez a falta, é Sebastião, né? Sebastião Cara, Ferreira. o Sebastião, para mim, era um lance de agressão, que era um lance de cartão vermelho. O VAR tinha que ter chamado para aquele lance. Ele foi claramente, ele foi para dar no cara. Ele foi para agredir. Então, a agressão não é só quando ela acerta. A tentativa de agressão, ela merece ser punida com cartão vermelho também. Então, se o cara tenta te dar um soco, você desvia, cara, ele tem que tomar o cartão vermelho do mesmo jeito. Então, o Sebastião tinha que ter sido expulso, o Medel tinha que ter sido expulso. O Lucas Lima, o cartão vermelho dele tinha que ter sido chamado para o VAR para retirar. E eu não entendi, a não ser que o Daronco fale alguma coisa que o Lucas Lima falou com ele, que eu não vi na súmula ainda, mas durante a confusão, era mais fácil expulsar o João Paulo, goleiro do Santos, que tomou o cartão amarelo, do que o próprio Lucas Lima. Medel. Foi, ele pegou o Medel pelo pescoço, foi, exatamente. E passou batido. Então, me incomodou muito a atuação do VAR na confusão. Porque o VAR existe exatamente para isso, para ver quem foram os causadores, quem foram as pessoas que tiveram alguma agressão, para poder expulsar as pessoas corretas. Então, pelas imagens do que a gente viu, o Lucas Lima não era para ter sido expulso, e o João Paulo talvez era para ter sido expulso, e o VAR poderia ter ajudado. E ali, durante a confusão inteira, a hora que tá já na hora de separar, o fato do Daronco ficar o tempo inteiro com a mão no ouvido, escutando alguns pontos do VAR, dá a impressão pra gente que o VAR tá falando, dá vermelho para esse, amarelo para aquele. Eu não sei se a CBF divulgou o áudio. Não, provavelmente não vão fazer. Ainda não vi, e assim, acredito que se divulgarem, vão demorar para divulgar, eles vão fazer uma análise interna primeiro. Então, assim, me preocupa a forma como o VAR atuou nesse lance, e aí queria até a opinião de vocês também sobre isso. O VAR é uma bagunça. O VAR Fernando sintetizou. Acho que é isso. Eu acredito assim, eu vi ele se reunindo com os árbitros de campo, né? Foram os assistentes e o quarto árbitro. Ficaram fazendo uma cúpulazinha ali e com a mãozinha no ouvido falando talvez com o VAR, né? Mas não tem como eles terem burlado essa regra de tipo, o VAR tá dizendo para dar amarelo para fulano, para cigano, porque essa porra é divulgada. O áudio são gravados e a CBF tem a obrigação de divulgar se alguém entrar com um pedido, com uma liminar, com a porra dessa. Então, eles cometerem esse erro boçal, eu acho que eles não seriam capazes disso, ainda mais o Daronco, que é um árbitro experiente. E o Wagner Huey, que era o VAR do jogo, também um árbitro extremamente experiente. Não disse bom. Experiente, porém bom. Pô, aqui, ó. Ó, sintonia. Mas, enfim, acho que não. Eu acho que ele errou nos cartões. Para mim, o Sebastião era para ter sido expulso. Eu acho que o Soteldo levou o cartão por ter começado a confusão toda. Pagou o pato, né? Pagou o pato. O Medel, bem expulso, né? Partiu igual uma barata voadora, batendo em todo mundo. Gosta muito de uma porrada isso daí também. O vídeo dele encarando o Messi é maravilhoso. O cara que tretou com o Messi... Foi isso. Foi nesse ritmo. Boa. Mas aqui, só pra gente passar aqui o encerramento da nossa live, 80% da nossa audiência... Da nossa enquete... 80%... Tá querendo acabar cedo, né? Tá louquinho pra jantar. 80% da nossa audiência disse que o Soteldo não merecia ser punido e 20% considera que o Soteldo merecia punição. Cara, é um lance que divide opiniões, não tem como. Tem gente que, como a gente comentou, né? A gente, pela regra, não. A gente, acho que quase que unanimidade, se não foi unânime, concorda que a gente não gosta, não faria, mas não tem margem na regra, pelo menos, para ele ser punido por isso.